Capítulo 15, Vampirismo Espiritual. É a página 111. Alda. Ah. Vou ler até o Transformação dos Hospedeiros, tá? Transformação dos Hospedeiros, papai, é um bom item. Então nós vamos ler aqui três itens hoje. Nós vamos ler parasitismo nos reinos inferiores, transformações dos parasitas, transformações dos hospedeiros, porque esses três assuntos eles se englobam, né? A Soninha vai ler aqui para nós. Vampirismo espiritual, página 111. Parasitismo nos reinos inferiores. Comentando as ocorrências da obsessão e do vampirismo no veículo fisiopsicossomático, é importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores da natureza. Sem nos reportarmos às simbioses fisiológicas, em que micro-organismos se albergam no trato intestinal dos seus hospedadores, apropriando-se-lhes dos sucos nutritivos, mas gerando substâncias úteis à existência dos anfitriões, encontraremos a associação parasitária no domínio dos animais, à maneira de uma sociedade, na qual uma das partes, quase sempre após insinuar-se com astúcia, criou para si mesma vantagens especiais, com manifesto prejuízo para a outra, que passa em seguida à condição de vítima. Em semelhante desequilíbrio, as vítimas se acomodam por tempo indeterminado à pressão externa dos verdugos. Contudo, em outras eventualidades, sofrem-lhes a intromissão direta na intimidade dos próprios tecidos, em ocupação impertinente que, às vezes, se degenera em conflito destruidor e, na maioria dos casos, se transforma num acordo de tolerância por necessidade de adaptação, perdurando até a morte dos hospedeiros expoliados, chegando mesmo a originar os remanescentes das agregações imensamente demoradas no tempo, interferindo nos princípios da hereditariedade como raízes do conquistador, a se entranharem nas células que lhes padecem a invasão nos componentes protoplasmáticos, para além da geração em que o consórcio parasitário começa. Em razão disso, apreciando a situação dos parasitas perante os hospedadores, temos-los por ectoparasitas, quando limitam a própria ação às zonas de superfície, e endoparasitas, quando se alojam nas reentrâncias do corpo a que se impõem. Não será lícito esquecer, porém, que toda simbiose exploradora de longo curso, principalmente a que se verifica no campo interno, resulta de adaptação progressiva entre o hospedador e o parasita, os quais, não obstante reagindo um sobre o outro, lentamente concordam na sociedade em que persistem, sem que o hospedador considere os riscos e perdas a que se expõe, comprometendo não apenas a própria vida, mas a existência da própria espécie. Transformações dos parasitas. Temos, assim, na larga escala dos acontecimentos dessa ordem, os parasitas temporários, quais as sanguessugas e quase todos os insetos hematófagos que apenas transitoriamente visitam os hospedadores. Os ocasionais ou os pseudoparasitas, que sistematicamente não são parasitas, mas que vampirizam outros animais, quando as situações do ambiente a isso os conduzem. Os permanentes de desenvolvimento direto,
que dispõem de um hospedador exclusivo e a cuja existência se encontram ajustados por laços indissolúveis, quase todos relacionáveis entre os endoparasitas. Os parasitas chamados heteroxênicos, que se fazem adultos em ciclo biológico determinado, contando com um ou mais hospedeiros intermediários, quando se encontram em período larval, para atingirem a forma completa no hospedeiro definitivo. Os hiperparasitas, que são parasitas de outros parasitas. Concluindo-se que o parasitismo entre os animais não decorre de uma condição natural, mas sim de uma autêntica adaptação deles a modo particular de comportamento, é justo admitir se inclinem para novos característicos na espécie. Assim é que o parasita, no regime de adaptação a que se entrega, experimenta mutações de vulto a se lhe exprimirem na forma, por reduções ou acentuações orgânicas, compreendendo-se desse modo que o desaparecimento de certos órgãos de locomoção em parasitas fixados e a consequente formação de órgãos necessários à estabilidade em que se harmonizam devem ser analisados como fenômenos inerentes à simbiose injuriante, notando-se nesses seres a facilidade de fecundação e a resistência vital, com a extrema capacidade de encistamento, pela qual segregam recursos protetores e se isolam dos fatores adversos do meio, como o frio ou o calor, tolerando vastos períodos de abstenção de qualquer alimento, a exemplo do que ocorre com o percevejo do leito, que consegue viver mais de 6 meses consecutivos em completo jejum. Continuando a examinar as alterações nos parasitas em atividade, assinalamos muitos plateumintos e anelídeos que, em virtude do parasitismo, perderam os apêndices locomotores, substituindo-os por ventosas ou ganchos. Identificamos a degeneração do aparelho digestivo em vários endoparasitas do campo intestinal e, por vezes, a total extinção desse aparelho, como acontece a muitos cestódios e acantocéfalos, que, vivendo de maneira invariável na corrente abundante de sucos nutritivos já elaborados no intestino de seus hospedadores, convertem os órgãos bucais em órgãos de fixação, prescindindo de sistema intestinal próprio, de vez que passam a realizar a nutrição respectiva por osmose, utilizando toda a superfície do corpo. De outras vezes, quando o parasita costuma ingerir grande massa de sangue, demonstra desenvolvimento anormal do intestino médio, que se transforma em bolsa volumosa a funcionar por depósito de reserva, onde a assimilação se opera, vagarosa, para que esses animais, como sejam as sanguessugas e os mosquitos, se sobreponham a longos jejuns eventuais. Transformações dos hospedeiros. Todavia, se os parasitas podem acusar expressivas transformações à face do novo regime de existência a que se afeiçoam, os resultados de tais associações sobre o hospedeiro são mais profundos, porque os assaltantes, depois de instalados, se multiplicam ameaçadores, estabelecendo expoliações sobre as províncias orgânicas da vítima, sugando-lhe a vitalidade, traumatizando-lhe os tecidos, provocando lesões parciais ou totais, ou estendendo ações tóxicas, como a exaltação febril nas infecções, com que algumas vezes lhe apressam a morte. Nessa movimentação perniciosa ou letal, conseguem irritar as células ou destruir cavidades, ou destruí-las, obstruir cavidades, seja nos intestinos ou nos vasos,
embaraçar funções e obliterar glândulas importantes, quais as glândulas genitais, que podem levar até à castração, embora os recursos defensivos do hospedeiro sejam postos em evidência, criando exércitos celulares de combate às infestações, expulsando os invasores por via comum ou neutralizando-lhes a penetração pelas membranas fibrosas que os envolvem, encistando-os a princípio para aniquilá-los, depois em pequeninos invólucros calcificados no interior dos tecidos. E lembrando os efeitos de certos parasitas heteroxênicos que se desenvolvem no hospedeiro intermediário para alcançar a posição adulta no hospedeiro definitivo, bastará menção especial aos tripanossomas, que, em espécies várias, se multiplicam nos tecidos e líquidos orgânicos, traçando aflitivos problemas da parasitologia humana, em complicadas operações de transmissão, evolução e instalação no quadro fisiológico de suas vítimas. Vale citar, dentre eles, o Trypanosoma cruzi, que se hospeda habitualmente no intestino médio de um triatoma ou de outro reduvídeo, onde apresenta formas arredondadas em divisão para adquirir novamente a forma de trypanosoma no intestino posterior do hemíptero, que, vivendo à custa de sangue obtido por picada, vem a transmiti-lo pelas fezes ao organismo humano, no qual, geralmente, passa a residir em forma endocelular nos músculos, no sistema nervoso, na medula dos ossos ou na intimidade de tecidos outros, aí se difundindo na medida das resistências que lhe ofereça o mundo orgânico, desempenhando o papel de carrasco microscópico a perseguir e aniquilar populações indefesas. Alguém entendeu alguma coisa, não? Bom, nós não estamos aqui para entender, né? Então tá com a Alda aí que vai botar isso para fora aí pra gente. Então, gente, ó, hoje o Altivo deu uma aula lá pra gente, falando que a gente tem que ter cuidado com o que passa para as pessoas, né? Quando as coisas são muito complicadas, que a gente tem que ter o cuidado com a assistência. E o meu papel aqui está sendo sempre traduzir o livro ou destrinchar essas dificuldades para que vocês possam não ficar tão zangadas com o André Luiz, não é? E porque depois que a gente estudar essa parte física, orgânica, aí vai ficar muito fácil de a gente entender o que vem a seguir, quando ele vai tratar de obsessão e vampirismo, de infecções fluídicas, de parasitas ovoides. Então, ele está fazendo essa base no nosso corpo. A gente sempre traz as gravuras, que é para facilitar. A gente não está com a intenção de dar aula de biologia para vocês, veja bem, não é? As gravuras serão para facilitar, entender exclusivamente o que está aqui no texto, tá bom? Então, aqui, a gente vai lembrar que no capítulo anterior, ele falou sobre simbiose. E a gente vai lembrar ainda de estabelecer a diferença, né, entre simbiose e parasitismo. Isso também, quando a gente estudar a parte espiritual, isso vai ser importante, a gente ver essas diferenças, né? Quando é que é simbiose, quando é que é parasitismo. Então, na simbiose, há troca de favores. No parasitismo, não há troca. Que vai ser o hóspede, vamos chamar assim, o hóspede, ele vai se introduzir ou não no organismo
e ele vai prejudicar o hospedeiro, que ele está chamando muitas vezes aqui de hospedador. É a mesma coisa, né? É aquele que hospeda o hóspede. Então, a gente podia trazer uma analogia a isso, já fiz isso no outro capítulo. Alguém vai se hospedar na tua casa. Pode ser uma simbiose ou pode ser um parasitismo, não é? Pensem aí em alguma visita que chega lá, né? Principalmente quando a gente tem casa fora, né? Que chega a turma lá, né? E vai se hospedar. Aí eles vão trocar favores ou eles vão ser parasitos? A gente conhece bem os parasitos, né? Que chegam, que comem, que não contribuem, que não faz nada, né? Que come muito, como o Alcir está falando. Isso seria a situação de parasitose, né? Quando é então simbiose, a troca de favor. A pessoa vai, compra algumas coisas, né? Ajuda a lavar a louça, ajuda a dona da casa a lavar a louça, a fazer a comida. Ou então sugere, vamos todos comer fora. E pagam as despesas ou racham as despesas. Então aí é para estabelecer a diferença, né? E no princípio ele fala, né, que para comentar as ocorrências da obsessão e do vampirismo, no veículo fisiopsicossomático, quer dizer, no próprio corpo e no perispírito, ele está achando importante lembrar essa coisa do parasitismo nos reinos inferiores, entre nós e os animais inferiores. Então ele fala que aí não vai falar mais de simbiose, e sim, né, de parasitismo. Então vamos chegar lá no meio aí da página, quando ele vai começar a dar uma descrição disso aí, né? Em semelhante desequilíbrio, as vítimas se acomodam por tempo indeterminado à pressão externa dos verdugos. Então, sempre numa parasitose, você tem vítima e tem verdugo, não é? A vítima é que vai sofrer o que o verdugo vai impor a ele. Contudo, em outras eventualidades, sofrem-lhes a intromissão direta na intimidade dos próprios tecidos, em ocupação impertinente que às vezes se degenera em conflito destruidor e, na maioria dos casos, se transforma num acordo de tolerância por necessidade de adaptação, perdurando até a morte dos hospedeiros expoliados, chegando mesmo a originar os remanescentes das agregações imensamente demoradas no tempo, interferindo nos princípios da hereditariedade, como raízes do conquistador, a se entranharem nas células que lhes padecem a invasão. Então, daqui a pouco ele vai falar um pouco mais. O parasito, ele pode estar externamente no corpo e a sua ação ser externa, ou ele pode se introduzir no corpo. Alguém me dá exemplo de um parasito externo? O carrapato, né? O que mais? A pulga, o piolho, o que mais? A sarna, quanta coisa a gente tem, né? E tem coisa que a gente nem sabe, né? Eu tenho lá em casa uma gravura, que eu dou uma aula lá no curso de gestante carente, que é assim, o inquilino, a mulher deitada, né? E todas as possibilidades de agressões que o nosso corpo como inquilino sofre, que a gente nem sabe. O nosso travesseiro está cheio, né, de ácaros, o nosso colchão está cheio de ácaros, a nossa pele está cheia de ácaros, e a gente está aqui, né, convivendo com eles, né, e sem saber até que eles estão por aqui. E só quando eles começam a produzir os efeitos ruins, é que então a gente começa a se aperceber da existência deles, né? E ele fala aqui que eles podem interferir, dependendo de onde eles estejam, até nos princípios da hereditariedade, né? Porque eles podem se alojar, e aí a gente lembrou muito lá quando estava estudando do Paulo do Cury, né, que faz umas aulas para a gente, desses invasores na área genital, né? Em doenças que causam problemas sérios, né? E daqui a pouco ele falou ali em castração, né? Realmente o indivíduo pode ficar impossibilitado até de usar os próprios órgãos sexuais por causa
dos efeitos que esses invasores produzem. Em razão disso, apreciando a situação dos parasitas perante os hospedadores, temos-los por ectoparasitas. Então, todos esses que vocês me ajudaram aí citando, né, são ectoparasitas. A palavra ecto quer dizer o quê? Externo. Isso aqui não é biologia, não. Ecto é sempre fora, né? Está por fora. Quem não sabia porque está por fora é ecto. Não é? E endo é dentro. Ecto é fora e endo é dentro. Então, os ectoparasitos, todos esses que vocês citaram, a pulga, o carrapato, a sarna, o que mais que vocês falaram? O piolho. Ninguém falou no mosquito, né? Mas o mosquito também é um tipo aqui. Só que ele ora não é, né? Quando ele está com fome e que ele precisa gestar lá, a fêmea precisa gestar os filhotes, os ovinhos, aí ela precisa de sangue para alimentar. Aí nessa fase, vem, suga o sangue da gente, é um ectoparasito também. Só que não é, daqui a pouco ele vai classificar que é permanente, que é provisório, né? Então tem toda essa gama de classificação nos parasitas. E vamos prestando atenção que quando a gente começar a estudar os efeitos sobre o nosso psiquismo, a gente vai usar essas variações também, né? Será que sempre você está com o obsessor? O obsessor vai e vem, né? Será que o obsessor pode se instalar e ficar? Pode ir lá a nível celular? Então, essas comparações, mas para isso a gente vai fazendo essa base aqui, tá bem? Em razão disso, já falamos isso. E tem também os endoparasitas, quando se aloja nas reentrâncias do corpo a que se impõe. Será lícito esquecer, porém, que toda simbiose, simbiose exploradora, ele está falando simbiose, eu acho que não devia, porque aqui não é simbiose, mas como ele está colocando exploradora, aí entra nesse quadro de parasitose, tá? De longo curso, principalmente a que se verifica no campo interno, resulta de adaptação progressiva entre o hospedador e o parasita, os quais, não obstante reagindo um sobre o outro lentamente, concordam na sociedade em que persistem, sem que o hospedador considere os riscos e as perdas. Aí, ele está falando concorda, né? O que eu posso fazer se uma solitária se hospeda no meu intestino? Eu tenho mais é que procurar conviver com ela, não é isso? Ela vai me explorar, ela vai consumir o meu alimento, né? O alimento já está até pronto e ela vai consumir, mas eu realmente, quanto à solitária, até a exterminação dela, tirar uma solitária de dentro do nosso intestino, é um processo difícil, bem complicado. O melhor mesmo é a gente não comer a carne de porco mal cozida, né? E a carne de boi, que aí é que vai o perigo, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as transformações dos parasitas. Temos assim, na larga escala dos acontecimentos dessa ordem, os parasitos temporários, né? Tipo o mosquito é um parasito temporário. Ele vem, pela necessidade que ele tenha, ele vem e suga o nosso sangue, né? Que apenas transitoriamente visitam os hospedadores. Os ocasionais, até se chama de pseudoparasitas, que sistematicamente não são parasitas, mas que vampirizam outros animais quando as situações do ambiente a isso o conduzem. Os permanentes, de desenvolvimento direto, que se dispõem de um hospedador exclusivo e a cuja existência se encontram ajustados por laços indissolúveis. Agora, se de repente, você pode me ajudar ali? Deixa eu ver qual seria. Um que não é... pode ser qualquer um desses aqui, ó. Então, a gente vai mostrar ali isso que ele está se referindo. O que ele está se referindo? Os permanentes de desenvolvimento direto. Quer dizer, eu vou lá no ambiente e me contamino com o hóspede, né? Como se eu convidasse o hóspede. Como é que eu posso fazer isso? Ingerindo alimento mal lavado, comendo folhas sem o devida higiene, não é? Eu andar de pé descalço em certas regiões. Isso é um convite
aos hóspedes, não é? E aí eles se instalam e são endoparasitos. Então a gente tem ali, hoje esqueci o meu apontador. Alguém por um acaso tem um laser aí? Ninguém tem, né? Ele vai mostrando ali, ó. O que está acontecendo com esse indivíduo ali? Ele está usando água contaminada ou alimentos contaminados, não é? Como é que a gente ingere alimento contaminado? É muito fácil, é mais fácil do que a gente imagina. Não tem essa água aí que agora está sendo, não é? Eles até conseguiram, né, saber do problema e evitar que a água seja usada. Mas muitas vezes a gente está usando água contaminada e a gente não sabe disso, não é? A gente sempre dá aquele célebre conselhinho para lavar tudo que a gente vai comer cru, com água e sabão. Faz uma água com detergente, as pessoas estranham isso, né? Mergulha as frutas que você vai comer crua, o tomate. O tomate é um excelente contaminador, né? De giardia. Então a gente tem que tomar essas medidas. O alface, o agrião, lavar com sabão vai ficar estranho, né? Mas você pode botar o quê? Vinagre, água sanitária, põe lá de molho um pouquinho, sal, e depois então você ingere. E são formas que a gente não ser conivente, né? De estar botando o hóspede para dentro da gente, assim por descuido, né? Então quando ele está ingerindo lá o alimento, o que está... Vai mostrando ali a seguir, né? O ovo liberado... Não, ali, depois do homem, isso. O ovo libertando uma larva. Quer dizer, você quando comeu ou bebeu aquela água, tinha ovinhos. Os ovinhos são microscópicos, não adianta você olhar e pesquisar eles, não. Eles são microscópicos, né? Então você ingere o ovo. Em geral, nesses endoparasitos, do ovo sempre sai uma larva. E a larva penetra no intestino, cai na circulação, aponta o coração lá, o coração, pode chegar nos pulmões, no esôfago, no intestino, onde é o ponto que ele quer, que ele gosta. Em geral, esses endoparasitos, em geral, hein, tem uns que não, mas em geral eles gostam do intestino. Sabe por quê? Por que será, né? Porque o intestino já chega a comidinha para eles, a comidinha já digeriu. Como é? Estava lá onde? Ele já estava no intestino? Não, começou aqui, ó. Ah, porque o homem... É porque ele precisa de tempo para essa transformação de ovo a larva e a adulto. Porque ele vai se transformar, ele precisa de uma fase de desenvolvimento. Então ele vai cair na corrente circulatória, né? E vai finalmente chegar pronto, né? É como se fosse o bebê, né, que passa por aquelas fases, e aí ele é adulto pronto para poder ficar lá no intestino. Uns vão se fixar, outros não, ficam ali no intestino, e ali eles se reproduzem. De modo que, se você ingerir, em geral a gente não ingere um ovo só, a gente ingere já vários ovinhos, né? E daqui a pouco você está com o seu intestino cheio de vermes, né? E esse tipo ali é o anciló... Não, qual é esse tipo? Vê se tem o nome dele lá, em cima, vê se tem. Não, então não tem importância, é um desses vermes... Não, é o ancilóstoma, é isso mesmo, é o ancilóstoma... Hã? Ah, o Ascaris lumbricoides, o ancilóstoma está embaixo, tá? Ó, eu já fui uma vez, quando eu era criança, um fato que me impressionou, eu nunca mais esqueci, uma criança que morreu com 10 anos e os vermes saíam pelas narinas e pela boca. Quer dizer, agora, né, todas as condições de higiene já estão mais vistas, né? Os pais já levam para fazer exame de fezes, né? A própria fiscalização, né, por parte do governo, né, das águas, essa história de fossa, né, porque antigamente poço de água, como está mostrando ali, e fossa ficavam muito próximos. Então, por baixo da terra podia haver essa contaminação. Então, tem agora muitos cuidados higiênicos, né, que as coisas estão melhores nesse aspecto. Acho que ninguém morre mais de verminose, né, eu acho.
Pelo menos na cidade, no interior não sabemos. Aí levando, então isso é exemplo de endoparasita direto. Ele não precisou de um intermediário, você se contaminou. Agora, no que ele vai mostrar em cima, olha lá, a contaminação já não é pela boca, é pelo pé. Por isso se recomenda, né, o cuidado com andar descalço, né? Não só esse tipo de verme, mas muitos outros, eles penetram através da pele. E no chão é mais propício, né? E, infelizmente, né, a gente ainda está numa situação que tem muita porcaria na rua. A gente sabe disso, né? Não é privilégio, antigamente era privilégio de lugar mais assim, subdesenvolvido, né? Então você vai a Copacabana, Ipanema, Vila Isabel, Tijuca, o que você encontra de fezes, de cachorro e de gente nas ruas, você tem que andar driblando para você ver onde pisa, né? Porque o número de mendigos está muito grande, né? Eles não têm vaso sanitário, né? Então a rua é o vaso sanitário deles, né? Então é outro modo de introdução, vamos assim dizer, do endoparasito, né? Ah lá, de novo ele está falando que a larva saiu do ovinho, né? Que estava ali, nesse ali, ó. Isso. Fezes, não é? Agora essas fezes, em geral pode ser de cachorro, de gente mesmo que está com o endoparasito dentro do próprio organismo, né? Tá bom, agora vamos voltar à leitura aqui. Então, esses são os endoparasitos. Agora ele vai passar a falar nos parasitos chamados heteroxênicos. Ó, essa palavrinha, se a gente destrinchar, ela não é difícil não. Porque esse pedaço xênico, né, você que é de português, de línguas, quer dizer estranho, né? Estranho. E hétero é diferente. Então, ele precisa de diferentes indivíduos para que aquele desenvolvimento dele se efetue. Nesses exemplos que a gente deu, do ovo saiu a larva, da larva o parasita adulto, foi tudo dentro do próprio organismo. Eles têm condição, cada ser desse tipo, parasita, cada um exige, eles têm um comportamento diferente do seu desenvolvimento. Eles exigem condições diferentes, específicas. Então, a gente vai mostrar agora um heterocênico aqui, ó, que é esse que causa a doença chamada xistossomose. Já ouviram falar na xistossomose? Se não ouviram falar nesse nome, vocês já ouviram falar em barriga d'água, não é? Ou cirrose, que são consequências desse verme ali. Esse verme, por que ele está enquadrado aqui? Ele precisa de um hospedeiro intermediário. Ele não chega direto no organismo humano. Quem é o hospedeiro intermediário dele? Ó, aponta o caramujo aqui. Aqui, ó. Isso aí, o caramujo. Nesse caso aqui, o caramujo, e não é qualquer caramujo não, eles exigem um certo caramujo, de uma certa espécie, tá? Então, a larva se introduz no caramujo, completa o seu desenvolvimento. Quando está completo, é liberada na água. Estão vendo as larvas feitas peixinhos aqui embaixo? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Aí penetra também pelo pé descalço do cara que está lá inadvertido, pescando, fazendo qualquer atividade ali no... Em geral é beira de rio, tá? Que esse caramujo, ele vive em beira de rio. Então, quais são as precauções, né? Você, primeiro, tem que ver se tem caramujo. Vai tomar banho de rio, dá uma pesquisada lá, ver se tem caramujo, tá? Se tiver, você já fica de sobreaviso. E, de preferência, usar umas botas. Ora, não é? Tomar banho de botas, né? Mas ali o cara está pescando, né? Não é? Então, precaução seria essa. Se tem caramujo, é melhor tomar banho. Ele não está tomando banho, né? Ele está fazendo uma atividade de pesca. É melhor ir de bota do que se contaminar.
Porque essa verminose aí, esse tipo de verme, ele mata, tá? Depois que ele se instala, ele gosta muito do fígado da pessoa, o fígado do indivíduo, né? Então, quando a larvinha chega no fígado, transforma-se em adulto e aí começa a corroer as células do fígado. Isso é que é a cirrose. A cirrose, tem cirrose também causada por bebida, né? Que cirrose, na verdade, sempre é a mesma coisa. É destruição das células do fígado. A causa é que pode ser diferente. Então, esse verme aí, a gente deve procurar ficar longe dele. Então, é um exemplo de heteroxênico, que se fazem adultos em ciclo biológico. Perceberam ali o ciclo biológico? Quer dizer, larva, né? Quer dizer, entrou o ovinho no caramujo, ficou lá dentro, se desenvolveu, quando virou larva, saiu. Quando saiu, a larva entra no indivíduo, através da pele, né? Aquela larva está parecendo grande, mas é tudo microscópico, tá? Você não dá para ver a olho nu, não. Que se fazem adultos em ciclo biológico determinado, contanto com um ou mais hospedeiros. Nesse caso aí, um hospedeiro, né? Um hospedeiro intermediário. Quando se encontram em período larvar, para atingirem a forma completa no hospedeiro definitivo. Quem é o hospedeiro definitivo? O homem. Quem é o hospedeiro intermediário? O caramujo. Muito bem. Hein? Dentro da água. É água doce. Eles são de água doce. É. Mas veja bem, né? Tem que ter o caramujo. Não é qualquer caramujo, é um caramujo específico. Você pode chegar lá e perguntar: caramujo, quem é você? Você é que hospeda essa lá. Esses caras, ele perguntou, eu vou repetir por causa da fita lá, né? Ele perguntou se isso é em água parada. Esses caramujos, eles ficam realmente à margem dos rios. Água parada ou não tem importância, tá? Os caramujos ficam à margem. Você vê os caramujos à margem, tá? Em ciclo biológico determinado. Contudo, com um ou mais hospedeiros intermediários, quando se encontram em período larvar, para atingirem a forma completa no hospedeiro definitivo. Os hiperparasitos, ele está classificando, né? Ele falou endoparasitos, os parasitos heteroxênicos, e agora vai falar nos hiperparasitos. São parasitos de outros parasitos. Eu, na literatura, eu só encontrei isso em vegetais, tá? Então, vamos dar um exemplo de um vegetal parasito. Vocês conhecem algum? Vou perguntar de propósito, porque tem muita gente que pensa que uma certa plantinha é parasito, mas não é. Vocês conhecem algum vegetal parasito? Que sugam o alimento da planta, que vivem sobre a planta, hein? Você pensou que era, né? Toda vez que o vegetal é verde, mesmo que ele esteja sobre a planta, ele não é parasita. Ele está só usando aquilo para se apoiar. Não é? Então, por exemplo, erva de passarinho, todo mundo conhece, né? É parasito? Agora, depois do que eu expliquei, não. Não é. Ela faz a própria fotossíntese, ela prepara o próprio alimento, ela não é parasita. Mas tem uma coisa amarela, como é que se chama aquilo? Cipó chumbo? Cipó? Uma coisa amarela. Fica sobre as plantas, feito uns fios de ovos em cima. Como é? Eu acho que é cipó chumbo, né? Vocês conhecem cipó chumbo? É amarelo, então não é verde. Se não é verde, não faz fotossíntese. Então, com certeza, está ali para sugar o alimento da planta. Ela introduz lá umas radículas, né? Para poder sugar o alimento da planta. Então, imaginem vocês um parasito sobre o cipó chumbo, que é comum, né? Você tem fungos, a beça, né, parasitando as plantas. Então, isso seria um exemplo de quê? De hiperparasita, tá? Hein? Concluindo-se que o parasitismo entre os animais não decorre de uma condição natural, mas sim de uma autêntica adaptação deles a modo particular de comportamento, é justo admitir,
se inclinem para novas características da espécie. Aqui agora a gente vai começar a perceber que se o parasita vive sempre dentro de um intestino, por exemplo, e que ele nunca é de vida livre, ele vai ter adaptações, com certeza, né? Uma adaptação seria em nós, por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Você nunca toma sol. Nunca toma sol. Você vive confinada, você é freira, vive confinada lá dentro do convento, não é? Qual é a tendência para a cor da sua pele? Pálida, né? Amarelada. Mesmo que você tenha um tom moreno, né? Que nem a Célia, né? Esqueci. Dalva. Não é? Um tom moreno, mas fica pálido, né? Isso é uma adaptação. Você não toma sol, não é? E eu que sou branca, branca, que nem ela. Mas eu tomei sol à beça. Olha a minha adaptação, né? Fiquei com a pele mais escura, não é isso? Então são adaptações que o fato de você estar confinado num certo meio, automaticamente você terá essas adaptações. E a gente vai ver isso a seguir, quando ele vai falar na solitária, tá? Daqui a pouquinho. Assim que o parasita, no regime de adaptação a que se entrega, experimenta mutações de vulto. Cuidado que essa mutação aí não é mutação com um conceito que a gente conhece. E mutação para nós é mutação gênica, né? Que passa através dos órgãos sexuais e tal. Aqui é mutação no sentido de mudança para adaptação. A se exprimirem na forma, por reduções ou acentuações orgânicas, compreendendo-se desse modo que o desaparecimento de certos órgãos de locomoção em parasitas fixos e a consequente formação de órgãos necessários à estabilidade em que se harmonizam devem ser analisados como fenômenos inerentes. Ó, de novo ele está falando de simbiose injuriante. Eu preferia falar a parasitose, tá? Notando-se nestes seres a facilidade de fecundação e a resistência vital com a extrema capacidade de encistamento, pela qual segregam recursos protetores e se isolam dos fatores adversos. Aqui, ele está falando numa condição que certos parasitos têm, isso vale para microscópicos, tá? De se encistarem e ficarem quietinhos lá, até que as condições sejam boas, não é? Há pessoas que fazem, às vezes, uma radiografia de pulmão, assim, só por fazer, para check-up, e vê lá uma cicatriz no pulmão. Aí o médico até pode dizer para ela assim, você quase teve uma tuberculose, não é? Quase teve, significa o quê? Ela teve a invasão, mas a defesa do organismo foi de tal natureza que aqueles bacilos se encistaram, fizeram assim uma carapaça, ficaram quietinhos lá. O organismo não deu condições a eles de se propagarem, e eles ficaram lá, deixaram a marquinha lá e tudo bem, não é? Quando a gente tem uma infecção que o médico receita antibiótico por 10 dias e você resolve tomar por sua conta 5 dias, não é? Já fiquei bom. Aí em 5 dias para, né? O que pode acontecer? Quando você está tomando antibiótico, uns morrem e outros se insistam. Aqueles que se insistaram, ficaram lá esperando a oportunidade de perder aquela carapaça e voltar a se reproduzir. Então, quando você para de tomar o antibiótico fora do tempo, eles podem voltar e a infecção voltar. Então, tem que seguir os conselhos lá que o doutor recomendar para a gente, né? Tomar o remedinho no tempo certo. Então, isso é essa parte dos cistos aqui, né? E ele dá exemplo aqui desse percevejo do leito. Todo mundo conhece o percevejo do leito? Ele é um inseto, ele é grande, é visível. Ele também, eu acredito que atualmente, ele esteja mais ou menos descartado do nosso leito, né? Antigamente, quando se usava papel de parede, tinha muito desse percevejo. Aí o que ele fazia? Vinha lá, sugava o sangue da gente, plim, atrás do papel, né, de parede, né? Agora, as medidas higiênicas, né, a gente está aprendendo, né?
Cuidado com o chão, né? As paredes são mais limpas, né? Não dá margem a isso. Mas antigamente, né, eles eram mais comuns. E olha o que ele diz aqui, ó. Eles são capazes de passar 6 meses em jejum. Isso aqui é resistência, né? Esperando a oportunidade. Continuando a examinar as alterações nos parasitos em atividade, assinalamos muitos plateumintos. Os plateumintos, não se incomodem com esse nome, mas eles são, na verdade, a solitária, tá? A solitária, que tem o outro nome de tênia. Já ouviram falar na tênia? É a solitária. Identificamos a degeneração. Nessa solitária, então, não vamos voltar ali. Continuando a examinar as alterações nos parasitos em atividade, assinalamos muitos plateumintos e anelídeos que, em virtude do parasitismo, perderam os apêndices locomotores, substituindo-os por ventosas ou ganchos. Então, vamos ver lá. Dá para levantar um pouquinho? A ponta é aqui, ó. Vê se dá para levantar mais para todos lá atrás verem, ó. Ele focalizou ali a cabeça desse verme, e o que ele está falando ali que são as ventosas com ganchos. Tá? Isso é uma adaptação para eles poderem se fixar na parede do intestino, e eles se fixam de uma forma assim, que para você, por isso que eu disse que é melhor você não se contaminar com a tênia, porque ela, depois que se instala, você tem que tomar remédios tão tóxicos que você fica intoxicado. Né? É muito difícil você se livrar deles. Então, essas ali são as ventosas. Né? Aí, como é que é o ciclo? Ó, esse também é heteroxênico, né? Porque precisa de, pelo menos, um hospedeiro intermediário. Então, em geral, é o boi, ou ele não botou aqui, mas o porco, né? O boi ou o porco. O boi come os ovos, aí vai formar tipo uma, que eles chamam de canjiquinha. Canjiquinha é uma coisa branca que dá para ver, e que lá na inspeção sanitária pode-se ver. É melhor não comer carne de porco, então é melhor não comer. A inspeção sanitária mostra essas canjiquinhas. Mostra ali, ó. A canjiquinha é feita, é isso aí, ó. Tá vendo? É uma coisa branquinha que fica no músculo da carne do boi ou do porco. Quando você ingere a carne mal cozida, ali nessa canjiquinha estão as larvas. Tá gostando, né, Costa? Aí as larvas, o homem come a carne contaminada, tá ele comendo lá. E olha a larva. A larva libera-se do cisto. Sabe que tamanho ela mede? 8 metros, depois de completar seu tamanho. Sabe quanto mede o nosso intestino delgado? Em torno disso. É 8 a 10 metros. Então, ela ocupa todo o nosso intestino. Hein? Aí é você perguntar quem nasceu primeiro, se é o ovo ou a galinha, não é? Ela resiste, ela resiste. Agora, com a inspeção sanitária, nos matadouros, é mais difícil você se contaminar. Agora, o perigo é quando você come essas carnes, isso para nós talvez não valha, né? Mas no interior você não come muita carne direta, que você está lá no pasto, né? O boi, isso aí não é no interior não. Em Vila Isabel, onde eu moro, tem uns porcos que passeiam ali. Outro dia disseram que vem da Mangueira, né? Os porcos, e alguém queria pegar um pouco daquele, disse assim, não pega não, porque você é de gente da Mangueira, você vai se dar mal. Então, esses porcos se contaminam, é o ciclo, né? Ela perguntou se resiste ao congelamento. Olha, a congelamento eu não sei. Eles não resistem a alta temperatura. Alta temperatura. Então, é você não comer carne mal passada, pegar como é o nome aquele bife de carne de porco? Bisteca, né? Dar uma ligeira
frigidinha não pode, você corre o risco, não é? A carne assada não corre o risco, porque a carne assada você deixa, né, bastante tempo, a temperatura alta, né? Agora, a carne que você come com ligeira a temperatura não tão alta, você corre o risco. Agora, se a carne vem de matadouro, o risco é menor. Se a carne é de animal criado em casa, o risco aumenta. Se é lugar que não tem vasos sanitários, não é? Que as fezes são... Aí vamos voltar à nossa cidade. Nós temos vaso sanitário em casa? Temos. Mas todos têm? Não tem. Tem fezes na rua? Tem. O porco vem fuçar ali, né? Pode se contaminar, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho mais nas adaptações desse aí que ele descreve aqui, tá? Tá dando para reparar que o corpo desse animal é achatadinho? É achatadinho? Igual talharim. O outro é igual a macarrão espaguete, o que a gente viu primeiro. Não é? Esse é talharim, é. Achatadinho, tá? E vê se dá para vocês perceberem. Nagai, passa a tua canetinha aqui, ó. Está bem, talharim, já falamos. Então, tá vendo que tem umas ó, aquilo que o Nagai está tentando apontar ali, ó. E aí, Nagai? Tá? Isso. Faz o traço aí, isso. Aquilo é que a gente chama de anel, tá? Anel, quer dizer, cada filamento dela é o corpo. E o corpo é dividido em pedacinhos. E cada pedacinho se comporta para a reprodução como se fosse um indivíduo. Então, em cada pedacinho daquele é hermafrodita. Sabem o que é hermafrodita? Tem os dois sexos em cada pedacinho. Isso é a adaptação do bicho, não é? Olha, o bicho se instala, vai viver a vida toda do indivíduo ali dentro. Ele tem... Lembra que a gente falou no princípio desse assunto sobre as leis de Deus, que todos os seres obedecem, mesmo sem saber como? Não é? Isso é uma forma de obediência à lei da perpetuação da espécie. Ele indivíduo, a solitária, não sei como, mas ela tem nela isso. Então, cada anelzinho que é hermafrodita tem óvulo e espermatozoide. Aí vai havendo a fecundação. Cada anelzinho daquele fica cheio de ovinhos. Só que os anéis posteriores, a gente diz que são maduros. O que significa? Quando a tênia já está muito grande e não cabe mais, ela vai soltando os anéis. Às vezes a pessoa sabe que está contaminado por isso. Às vezes não sabe. Está lá sentindo mal, com anemia e tal. Aí começa a soltar os anéis nas próprias fezes, o indivíduo, né? Os anéis são maduros. Quer dizer, tem o quê? Os ovos já prontos para se transformar em larva e daqui a pouco um animal adulto. Aí vem o porquinho inadvertidamente, ou o boizinho come aquela coisa contaminada e vai tudo de novo. Tá todo mundo com uma cara de nojo, né? Ninguém vai jantar hoje. Você acabou de pensar, solitária não é solitária. É. Não, ela é solitária porque ela é uma só, né? Não cabe outra. Ela toma todo o intestino. Bom, então vamos voltar ao texto aqui, ver se tem mais alguma coisa para a gente explorar no desenho. Pode desligar um pouquinho. Continuando a examinar as alterações dos parasitas em atividade. Oi? A minhoca é inofensiva, pelo contrário, é útil. A minhoca é útil. Não, isso não é minhoca, não fale coisa assim. Ofendeu os meus brilhos. Ó, antigamente a gente chamava isso de verme, né? Agora nem isso, até cada grupo desse tem uma nomenclatura especial, tá? E minhoca não é, isso, minhoca a gente chama aquela que vive lá revolvendo a terra, né? Que é útil.
Tem muita gente aí ganhando dinheiro criando minhoca. Come minhoca? Ah, disseram, posso falar no microfone? Que os sanduíches do McDonald's são com minhoca. O hambúrguer. Eu nunca mais comi hambúrguer depois dessa noite. Isso, continuando a examinar as alterações nos parasitas em atividade, tipo esse, assinalamos muitos plateumintos, podem desconhecer esse nome. Plateuminto é o nome científico da tênia ou da solitária, que em virtude do parasitismo perdem os apêndices locomotores, substituindo-os por ventosas ou ganchos. Então, as ventosas ou ganchos ali, como a gente mostrou, fica na cabeça. Aí elas se fixam no intestino, né? E começa a reproduzir os anéis, né? Cada anel dá outro, que dá outro, até que fica na extremidade maduro e se solta. Identificamos a degeneração do aparelho. Nesses endoparasitos, para que eles vão querer aparelho digestivo, não é? Para quê? Eles estão dentro do intestino do indivíduo, né? No intestino delgado, onde tudo já está chegando prontinho. Então, é só absorção do alimento direto. Por isso é que quem tem esse endoparasito, ele fica numa situação precária, né? Ele fica sem energia nenhuma, ele fica com anemia, porque a solitária rouba tudo que chega. Tudo que chega vai para o corpo dele. E ele não precisa nem digerir, por isso ele não precisa de boca, não precisa de aparelho digestivo, não precisa de ânus para eliminar, porque aquilo já está chegando prontíssimo, né? É só ele aproveitar. Então são essas adaptações que ela tem por causa do tipo de vida que ela está tendo lá. Por vezes, a total extinção desse aparelho, que é o digestivo, né? Como acontece, ele de novo está falando cestoide, que também é outro nome aqui do grupo da tênia, que vivendo de maneira invariável na corrente abundante de sucos nutritivos já elaborados no intestino dos seus hospedadores, convertem os órgãos bucais, né, dele próprio, do verme, né, em órgão de fixação, prescindindo do sistema intestinal próprio, de vez que passam a realizar a nutrição respectiva por osmose, utilizando toda a superfície do corpo. Então, aqui são os anéisinhos, né, que ele tem, né? A pelezinha do anel é bem fininha, e quando ele fala por osmose, quer dizer, direto, né? O que está no intestino do hospedeiro passa para dentro do anel. Aí o verme usa direto. De outras vezes, quando o parasito costuma ingerir grande massa de sangue, demonstra desenvolvimento anormal do intestino médio. Vocês já mataram um mosquito depois, no dia seguinte? Não é? No dia seguinte, não é? O que acontece? Está cheio de sangue, né? E já repararam que ele pode ficar lá na parede muito tempo, né? Paradinho? Às vezes dá tempo, eu vou lá, pego o inseticida e ele está lá, esperando o inseticida, né? E cheio de sangue. Então é isso que ele está descrevendo aqui, tá? E carrapato, hein? Carrapato também, né? Quem tem cachorro sabe bem dessa experiência, né? Os carrapatos, aqueles baita carrapatos, né? Que quando você massacra um, que até é difícil, que eles têm uma certa resistência externa, o sangue esguicha. Tem gente enojada aí, eu também. Que se transforma em bolsa volumosa a funcionar por depósito de reserva, onde a assimilação se opera vagarosa para que esses animais, como sejam as sanguessugas e os mosquitos, se sobreponham a longos jejuns eventuais. Sanguessuga todo mundo sabe o que é, né? É um bichinho alongado, né, escurinho, marronzinho, que antigamente era usado em tratamentos, não é? Para quê? Para baixar a pressão. E antigamente, quando a medicina era bem atrasada, eles pensavam que toda doença que a gente tinha era causada por excesso dos humores. Então tinha que tirar os humores de dentro do corpo, né? Então o sangue era um deles, né? Então aplicava sanguessuga para poder diminuir, hein? Enfraquecia mais ainda, né?
Agora vamos falar aqui da você leu isso também, né? Da transformação dos hospedeiros. Falando até agora da transformação dos hóspedes, né? Agora vou falar dos hospedeiros. Todavia, se os parasitas podem acusar expressivas transformações à face do novo regime de existência a que se afeiçoam, os resultados de tais associações sobre hospedeiros são mais profundos, porque os assaltantes, depois de instalados, se multiplicam ameaçadores, estabelecendo expoliações sobre as províncias orgânicas da vítima. De novo aqui, vamos prestar atenção, para depois quando a gente associar, né, com essas vinculações pelos espíritos, traumatizando-lhe os tecidos, provocando lesões parciais ou totais, ou estendendo ações tóxicas, como a exaltação febril nas infecções, com que algumas vezes lhe apresentam a morte. Nessa movimentação perniciosa ou letal, conseguem irritar as células ou destruí-las, ou obstruir cavidades, seja nos intestinos ou nos vasos linfáticos. Aqui temos uma outra gravura bem impressionante, que é isso que está falando, essa obstrução dos vasos linfáticos por vermes, que é a doença conhecida como elefantíase popularmente. Todo mundo já ouviu alguém com elefantíase, né? A perna é enorme, né? Então isso também é um verme, de ciclo biológico heteroxênico, né? Como a gente viu ali. Então vamos começar ali, mosquito picando o homem. Não, vamos começar antes disso. Dá para melhorar esse foco aqui, Nagai? Animal adulto. Não, eu quero antes ainda, aqui, ó. Ah, isso. Larva no sangue do homem. Então vamos começar por aí, ó. O homem estava lá já contaminado, né? Tinha as larvas no sangue. É o mosquito. Aqui é o mosquito. Mas também aqui não é qualquer mosquito. É um mosquito com nome bonitinho, é o Anopheles. Não é qualquer, porque a gente pode pensar que é qualquer mosquito, né? Às vezes vem o pernilongo lá inofensivo, você não precisa nem matar, né? O Emmanuel manda a gente respeitar os nossos irmãos inferiores, né? Então, larva do homem. Aí, chega mais para cá, Nagai, por favor. Chega mais para cá. Isso. O animal. Mas o foco ficou ruim. O animal obstrui os vasos linfáticos. O vaso linfático é um outro tipo de vaso que nós temos a circulação sanguínea e a circulação linfática. Mas tudo é formado de vasos, e esses vasos, eles são muito fininhos. Então o verme também é muito fininho, tá? E ele entra nos vasos linfáticos. Cada animal desse que vai causar esses malefícios, eles são exigentes, eles querem um determinado órgão, um determinado local do corpo, um determinado hospedeiro intermediário. Não é assim, não, né? Então eles preferem esses aqui, os vasos linfáticos das pernas. Aí fica a pessoa com aquela perna igual de elefante, e aí daí se chama elefantíase, né? O mosquito, aí vamos ver como é que vai se dar o ciclo, né? O mosquito picou lá o indivíduo. Quando ele picou, ele pegou o sangue dele. Aí vocês vão dizer, mas tá na face? Tá também, né? Eles se concentram nos vasos linfáticos, mas ele está, não é, na corrente circulatória. E aí, tá aqui, completa o ciclo e lá vai, né? Olha, o que a gente pode fazer? Não tem cura. Eu conheço uma senhora que tem, e dói muito. A perna dela dói muito. Imagina, né?
porque toda a circulação ficou com defeito, né? E não tem, a gente pensa logo em fazer o quê, né? Cortar a perna, né? Mas de repente a pessoa que tem isso é melhor que fique com a perna assim do que sem a perna, né? O que a gente pode fazer, né? A gente tem que ter cuidado quando vai para lugar fora, né? Fora do lugar de mosquito selvagem, que a gente chama, né? Em mata, né? Eles gostam das matas. E ter o cuidado para a gente, nesses lugares, né? Usar repelente, usar aquilo que protege a cama, como é o nome? Mosqueteiro, né? Enfim. Mas tem aquilo também que quando você tem que ter, é o mato. Eles são silvestres, né? Então eles vivem em matas, vivem lá no ambiente deles quietinho. Agora, se você vai... Agora, eles dizem, né, que eles se contaminam, antes de infectar o homem, eles podem se contaminar através de galinha. Uma galinha que esteja com os ovinhos do verme, podem passar para o mosquito e depois, então, para o hospedeiro definitivo, que seria o homem. Não, não pega. E tem uma coisa, essa tua pergunta me levou... Ela perguntou se... Repete a pergunta. Ela perguntou se eu comer a galinha, não fico. É o que eu disse, eles são exigentes, eles precisam de certos ambientes para completar o ciclo. E também... ia falar uma coisa. Pois é, mas não é assim. Lembra que ele passou do alimento que precisou chegar no estômago, não é? Na corrente circulatória, depois chegou no estômago para completar o ciclo? Então, eles são exigentes para completar o ciclo. Outra coisa é que os hospedeiros intermediários não sofrem nada. Por quê? O hospedeiro intermediário está servindo só de trampolim, vamos dizer assim, biológico, para eles completarem o ciclo dele. A galinha não, né? Nem no caso, todos esses que a gente falou, que tem hospedeiro intermediário, o hospedeiro intermediário não sofre as consequências, só o definitivo. Sempre é o final, né? O definitivo. Nesses que a gente está citando, né? Há de haver, mas está nos interessando aqui o homem, né? Nessa movimentação perniciosa ou letal, consegue irritar as células ou destruí-las, obstruir cavidades, seja nos intestinos ou nos vasos, tipo esse que a gente acabou de ver, né? Embaraçar funções e obliterar glândulas importantes, quais as glândulas genitais, que podem levar à castração, quer dizer, o impedimento total do uso, embora os recursos defensivos do hospedeiro sejam postos em evidência, criando exércitos celulares de combate às infestações, expulsando os invasores por via comum ou neutralizando-lhes a penetração pelas membranas fibrosas que os envolvem, encistando, já falamos disso, né? Do encistamento, a princípio para aniquilá-los, depois em pequeninos invólucros calcificados no interior dos tecidos. Lembrando os efeitos de certos parasitos heteroxêmicos que se desenvolvem no hospedeiro intermediário para alcançar a posição adulta no hospedeiro definitivo, bastará menção especial aos tripanossomas. Vamos achar aqui. Achei para mim, eu vou lendo. Aos tripanossomas. Quem é que é? Tripanossoma é um protozoário, de modo que é um microscópico, né? Vocês, esse nome lembra algum cientista? Tripanossoma, lembra algum cientista importante? É o Carlos Chagas, foi ele que descobriu a doença e descobriu esse protozoário, tá? Em certas espécies, várias se multiplicam nos tecidos e líquidos orgânicos, traçando aflitivos problemas da parasitologia humana em complicadas operações de transmissão, evolução e instalação no quadro fisiológico. Então, é aquilo que a gente falou, né? Tem os ciclos, né?
tem a exigência de hospedeiro, quem vai ser, quem não vai ser, para depois, então, chegar a indivíduo adulto. Vale citar dentre eles o Trypanosoma cruzi. Por que é cruzi, hein? Vocês sabem? Quem é o nome do indivíduo que foi homenageado? Oswaldo Cruz, é. O Carlos Chagas homenageou, né? Que é o Trypanosoma cruzi, que se hospeda habitualmente no intestino médio, ó, de um triatoma. O triatoma, desculpem aí, está falando, não, mas ele está falando aqui, a gente tem que repetir, não é? O triatoma é o hospedeiro intermediário. Sabe quem é o triatoma? É aquele percevejo que vocês estão vendo lá na gravura, que é o barbeiro, tá? O barbeiro é um triatoma, é a classe dele, é o nome científico dele, não é? Então, o barbeiro funciona como o quê? Como hospedeiro intermediário, não é? Então, vamos ler de novo aqui. O Trypanosoma cruzi, que se hospeda habitualmente no intestino, eu vou traduzir aqui, né? Do barbeiro, onde apresenta formas arredondadas em divisão. Aí, lembra que o protozoário é unicelular, né? Esse protozoário, vocês estão vendo a forma dele ali? Cadê ele? Aqui, ó. Isso é a forma do protozoário adulto, tá? Ele é alongado, mas no percevejo ele fica arredondado. Ele ainda não tomou a forma definitiva. E está se dividindo. Um dá 2, 2 dá 4, 4 dá 8, tarará, dentro do barbeiro, tá? Para adquirir novamente a forma de tripanossoma, o adulto, no intestino posterior. Esse hemíptero é o mesmo percevejo, tá? Ele agora deu uma outra classificação para ele aí, tá? É o percevejo, que vivendo à custa de sangue obtido por picada, vem a transmiti-lo pelas fezes no organismo humano, ao qual geralmente passa a residir em forma endosselular. Então é assim, ó, esse barbeiro, ele é bem sem higiene, porque quando ele vai picar a pessoa para sugar o sangue, ele defeca ali no lugar, tá? Gostou, né? Aí o que a pessoa faz quando se sente picado? Faz assim, ó, né? Coça. Quando você faz isso, você mesmo introduz os ovinhos e as larvas que já estão formadas lá, pelo buraquinho, né, que ele fez para sugar, lá dentro da tua corrente circulatória. Então, vamos lá. Vivendo à custa de sangue obtido por picada, vem a transmitir, por isso que é pelas fezes, tá? Porque ele chega lá, suga o sangue e defeca. E aonde é que estava o bichinho? No intestino do percevejo, né? E no organismo humano, no qual geralmente passa a residir em forma endosselular nos músculos do sistema nervoso, na medula dos ossos ou na intimidade de tecidos outros. Aqui ele não está falando não, mas ele gosta muito dos músculos cardíacos, tá? E a pessoa que tem essa coisa aí também acaba morrendo, né? Que o coração, eles estão buscando muito a cura, né? Então aqui está mostrando um coração, né? O coração afetado, e aí o ciclo se completando com a instalação dele definitiva ali nos músculos do indivíduo. Então, quando vem o percevejo, pica a pessoa, de novo, o ciclo se completa. Agora, quer falar? Quer falar? Altivo. Bom, Trypanosoma aqui. Bom, nessa aula de hoje ninguém dormiu, né? Estavam tão apavorados que nem dormiram. Estão apavorados, estão enojados. Apavorados e vão considerar seriamente se tornarem vegetarianos, né? Mas, vegetariano tem a beça, ovinhos de... Mas não pega essas brabezas todas aí, né? Ah, eu também. Eu também. É. E vinagre, eu pago com vinagre. Então o que vocês preferem? Não comer nada mesmo? Ficar todo mundo morto de fome? Melhor, né?
Eu também. Só vivendo do fluido cósmico Ainda mais sabendo universal, de tudo né? isso. Tomate é perigoso. Bom, Bom, isso tudo André Luiz usou para explicar o que vem a ser a obsessão, que é o objetivo da aula mesmo do capítulo, né? Ele vai mostrar a obsessão partindo dessas demonstrações físicas, ele vai partir para a ação espiritual. Então, na próxima aula, nós vamos ler sobre obsessão e vampirismo, as chamadas infecções fluídicas, os ovoides e, se der tempo, parasitismo e reencarnação. Hein? Tem Hoje muita é dia coisa 8, aqui para a 7, gente 15, aprender, né? na próxima aula. Bom, próxima 22. aula, dia 22, é aquele dia intermediário entre naquela semana de feriado, todos os feriados. Quem estiver aqui no dia 22 irá assistir uma brilhante aula dada pelo Nagai. Quem não tiver, vai ser dada pela outra pessoa presente. Então, dia 22 de abril, obsessão e vampirismo. Não esqueço também que nessa semana desse dia 22 é a nossa campanha do óleo, tá? Aquela campanha que se faz aqui para ajudar lá aos nossos amigos da Malé. A Sônia vai fazer a prece de encerramento. Agradecemos, querido Jesus, por mais esta oportunidade e por todas as oportunidades que a Tua bondade nos concede. Que seja sempre a nossa casa abençoada, que sejam sempre aqueles que buscam estudo, estimulados pelo Teu amor a prosseguir, aprendendo cada vez mais, que sejam todos os mentores amigos que nos instruem, que nos estimulam, abençoados e envolvidos pelo Teu amor. Em nome de Deus, nosso Pai, em nome desses mentores amigos, em nome do nosso querido Mestre Jesus, encerramos de nossa parte mais essa etapa do nosso estudo. Graças a Deus.